Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 16. Glória a Deus. Segundo Crônicas 16, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E depois, durante o desenvolvimento da mensagem, nós vamos até o versículo 14. Mas agora vamos ler até o 6. Diz assim: Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, vamos entender então a palavra do Senhor. Quando o rei Salomão morreu, a nação de Israel se dividiu. Ficou sendo dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte ficaram 10 tribos, e no reino do sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. E nessa época aqui então desse texto que nós lemos, o rei Baasa, que era rei de Israel, ou seja, das 10 tribos, ele se levantou contra o rei Asa, que era o rei das 2 tribos do sul, ou seja, Judá. E o rei Asa, então, ele, como todo rei, tinha que tomar uma atitude, né? Se tem alguém se levantando contra o seu reinado, a sua terra, ele tinha que fazer alguma coisa. Mas veja só, o rei Asa, que era um bom rei, ele foi um ótimo rei diante do Senhor, até determinado momento, que nós vamos falar daqui a pouco. Então ele tomou uma atitude para se defender do rei das 10 tribos de Israel, que estava indo contra ele, nas 2 tribos do sul. E a atitude dele foi pedir ajuda para o rei Ben-Hadad, que era rei da Síria. Como nós lemos aqui,
Vou ler de novo no versículo 3, diz o seguinte: o rei Asa, falando para o rei da Síria: haja aliança entre mim e ti, como houve entre teu pai e meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então o que é que o rei Asa fez? Ele procurou o rei da Síria, chamado de Ben-Hadad, e o Ben-Hadad, ele tinha uma aliança com as 10 tribos do norte, ou seja, com as tribos que ficou sendo chamada de Israel, com o rei Baasa, tá? É uns nomes complicados, né, que às vezes a gente mistura aqui. Mas o rei da Síria, então, tinha essa aliança com o rei das 10 tribos, com o rei de Israel. E o rei Asa, então, que era o rei das 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim, ele pediu, então, para que o rei da Síria quebrasse a sua aliança com o rei das tribos do norte, que era Baasa, e defendesse ele. E para defender ele, então, ele ofereceu ouro, como diz aqui no versículo... qual é o versículo? 3. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa. Então ele comprou a ajuda do rei da Síria com dinheiro, né, com prata e ouro. E o rei da Síria, então, foi defendê-lo. Mas, se nós lermos até aqui, irmãos, e se nós pensarmos um pouquinho, só até esse momento, e não lermos o resto do capítulo, dá a impressão que o rei Asa teve uma estratégia de guerra que foi muito bem, teve um bom resultado, né? Ele conseguiu se livrar do ataque do rei Baasa com a ajuda do rei Ben-Hadad, e então foi uma estratégia de guerra. Tudo bem, ele soube se defender. Mas só que não foi bem assim, né? Por quê? Porque no versículo 7, agora, que nós não lemos ainda, vamos ler agora então, diz assim: Asa repreendido por Anani, versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Vamos entender isso aqui então. Então o rei Asa tinha pedido ajuda para o rei da Síria, o Ben-Hadad, para vencer a Baasa, que era o rei do norte, né? As tribos do norte de Israel. E tudo bem que fosse uma estratégia de guerra, mas apareceu, vamos dizer assim, naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá,
Quem era esse Anani? Foi um homem que Deus levantou para dar um recado para Asa. Aqui no versículo 10, diz: porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere. Eu quero te explicar essa palavra vidente. Não tem nada com sorte, com sortista, com nada disso. Nos tempos bíblicos, assim como se chamava alguns de profeta, porque faziam profecias, também se chamavam os que tinham visões de vidente, tá? Então era um homem de Deus que foi usado por Deus para dar um recado para o rei Asa. E daí o recado foi: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor teu Deus. Olha que coisa séria. O rei Asa, que tinha sido um excelente rei até esse momento, ele deixou de confiar no Senhor. Como assim? Se nós viermos para o capítulo 14, versículo 9, do mesmo 2 Crônicas 14, 9, diz assim, Asa vence a Zerá o etíope. É o mesmo rei, o rei Asa. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Olha quanta gente. 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Olha só, tinha sido ali quantos que nós lemos? 1 milhão de homens, e não sobrou nenhum. Porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Por que nós lemos esse texto? Para entender o seguinte: o mesmo rei Asa, há um tempo atrás, tinha sido atacado também, tinha sido desafiado por Zerá, o etíope, que foi contra o rei Asa e o seu exército com 1 milhão de homens e 300 carros. Era muita gente. E Asa fez o quê? Clamou ao Senhor e disse, que ele não podia vencer aquele exército. Se não fosse o Senhor, ele iria ser derrotado. Então foi o que nós lemos ali no versículo 11, que diz assim: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos. Então aqui nessa batalha anterior, Asa clamou ao Senhor e reconheceu que sem Deus ele não iria vencer aquela guerra. E o Senhor deu vitória. E era muita gente, 1 milhão de homens. E Deus deu vitória para Asa. Agora, esse mesmo Asa, depois que passou um tempo,
que ele foi enfrentar essa situação aqui com o rei Baasa de Israel, ele não pediu ajuda a Deus. Ele não quis se humilhar diante do Senhor, não confiou no Senhor, confiou no rei da Síria e foi pedir ajuda para o rei da Síria. E o rei da Síria, então, que era o Ben-Hadad, né, desfez a aliança que tinha com o rei das 10 tribos do norte e foi ajudar a Asa. Só que aqui, ó, quando nós lemos daí que Deus levantou esse homem, estão entendendo, irmãos? Amém? Quando Deus levantou esse vidente, ou nós podemos usar a palavra profeta para não ficar usando vidente, né? Mas que era um homem que tinha visões, então, do Senhor, né? Mas era chamado assim no Velho Testamento. Então, quando Deus usou esse homem, Anani, ele foi e chamou a atenção do Asa. E disse o quê? Confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O que ele quis dizer quando ele disse escapou das tuas mãos? Que o rei da Síria seria inimigo de Asa para sempre. Então aqui quando diz escapou das suas mãos você confiou nele, ele vai ser tropeço para você. Certo, irmãos? Aí diz ali ainda, ó, acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, porém tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Então o Anani, né, esse profeta, vamos dizer assim, chamou a atenção de Asa e disse, você preferiu confiar no rei da Síria? Preferiu confiar no homem? E não confiou no Senhor, não buscou ajuda no Senhor teu Deus? Então, daqui para frente, você vai ter guerras, situações difíceis, né? E no 9 diz assim, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que significa que os olhos do Senhor passam por toda a terra? O Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece, vê todas as coisas, mas quando diz aqui que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele, está dizendo que o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Amém? Você confia no Senhor? Então o Senhor te conhece. O Senhor olha do céu e vê quem são aqueles que realmente têm o coração totalmente para Ele, que buscam a ajuda dEle. E aí você pode dizer assim, mas pastora, o que isso tem a ver comigo? Foi lá esse homem lá, quantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás. O que tem isso a ver comigo? Essa história do rei Asa, ela nos mostra que a confiança que nós temos em Deus pode ser perdida. Às vezes a pessoa já confiou no Senhor em quantas situações e teve vitória. Porque quando confiamos no Senhor, Ele nos dá vitória, como Ele deu aqui para o Asa contra o etíope. Mas a confiança pode ser perdida, irmãos. Asa, ele levou aqui um tempo mais ou menos de 25 anos para perder a confiança no Senhor. Então isso nos mostra o quê? Que nós temos que vigiar todos os dias para que a nossa confiança não saia do Senhor. Ah, pastora, mas eu confio no Senhor. Amém? Então mantenha firme essa tua confiança. A confiança aqui nós também podemos usar a palavra fé. A nossa fé tem que estar no Senhor. Só no Senhor. Veja, Asa confiava no Senhor. Aí deixou de confiar e foi confiar num homem.
E a palavra do Senhor nos diz, né, que maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Jeremias 17. Então nós não devemos confiar no homem, ou seja, nós não devemos confiar nas pessoas. Eu não estou dizendo aqui para você não confiar na tua família, nos teus amigos, não é isso. Eu estou dizendo que quando você está, às vezes numa luta grande, você fica tão desanimado que você diz, acho que não consigo mais nem confiar no Senhor. Nesse momento você está perdendo a confiança. E aí você procura outras pessoas, outros recursos para depositar a tua fé. Algumas pessoas, por achar que Deus não o escuta, né, por achar que Deus não responde às suas orações, simplesmente viram as costas para o Senhor. Às vezes até continuam frequentando alguma igreja, não importa qual seja a igreja, mas vão por mero costume. Não depositam mais a sua fé e a sua confiança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E isso é um grande perigo. Por quê? Nós já vamos ver o que aconteceu com o Asa. Mas eu quero antes mostrar aqui para você alguns versículos que nos falam sobre isso. Ó, Salmo capítulo 20, versículo 7. Vamos ler para ver o que o Senhor diz sobre isso. Ó. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que quer dizer isso? Algumas pessoas, às vezes, confiam na sua situação financeira, confiam no seu trabalho, no seu dinheiro que está no banco, confiam de que vão ter saúde para o resto da vida e que nunca vão precisar de Deus. Então, quando diz aqui, ó, uns confiam em carros e outros em cavalos, quer dizer, confiam na força física, na força do seu próprio braço. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Vamos ler o Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 5. Ó, aquele versículo que eu falei. Assim diz o Senhor, maldito o varão, em algumas traduções diz o homem, né? Maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando uma pessoa deixa de confiar em Deus, ela se torna maldita. É o que a palavra está dizendo, ó. Maldito o varão ou o homem que confia no homem. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. E não um detalhe, irmãos, que nós temos que observar, é que a nossa confiança deve ser para tudo e em tudo só no Senhor. Como assim, pastora? Nas coisas da nossa vida, enquanto estamos aqui na terra, precisamos confiar no Senhor. Mas também precisamos confiar no Senhor para as coisas eternas, porque é lá que nós vamos receber a recompensa. Então, confiar no Senhor enquanto estamos aqui, pastora, é errado eu estar com um problema e eu fazer uma oração para Deus me ajudar nesse problema? Claro que não, é o correto. Você deve fazer. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, tanto nas coisas aqui ainda deste mundo, quanto nas coisas que nós colocamos esperança para já estarmos lá no céu com o Senhor. Então, isso é confiança, isso é fé. Nós não podemos sair da presença do Senhor, abandonar a nossa fé, abandonar a nossa confiança em Deus e confiar em nós mesmos ou em alguma outra pessoa, como fez o rei Asa. Então, o rei Asa foi um ótimo rei até esse momento. Mas depois ele simplesmente abandonou. E esse abandonar, como eu falei antes, ele levou mais ou menos uns 25 anos,
entre aquele caso do rei etíope, né? Até ali. Então ele levou mais ou menos uns 25 anos para perder a confiança no Senhor. Por quê? Porque houve paz. Depois que ele venceu o etíope, Deus deu 10 anos de paz para ele. 10 anos, paz, não tinha guerra. Sabe quando a pessoa está muito tranquila, sem problema para resolver, sem que o inimigo esteja se levantando, aí é que está o perigo. Então é nesse momento que nós temos que pensar, tá tudo bem, graças a Deus, mas vou vigiar, porque se está tudo bem, eu não posso baixar a minha guarda. Eu não posso deixar de me entregar totalmente nas mãos do Senhor. Então, às vezes, uma situação de paz, de tranquilidade, que está tudo bem, que está tudo certo na tua casa, que está tudo tranquilo, é a armadilha para você perder a confiança em Deus. Porque daí a pessoa começa a dizer, olha, mas como eu sou... eu sei organizar a minha vida, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não estou com dificuldade, tenho dinheiro no banco, tenho um bom emprego, tenho isso, tenho aquilo. Começa a confiar em si mesmo. E isso não pode acontecer. Então o rei Asa, né? Ele teve lá os 10 anos de paz. Daí teve a vitória dada por Deus. E mais 25 anos de paz. Agora, nesses 25 anos, ele começou a confiar em si mesmo. É como se ele tivesse dito para Deus, Deus, agora eu me resolvo. Agora eu sei o que faço da minha vida. Deixe que eu decido. E tem muita gente que fala isso. Não, eu sei o que faço da vida. Eu não vou fazer bobagem. A bobagem ele já está fazendo quando diz que sabe o que faz. Porque ali, ó, quando Anani foi falar para Asa, deixa eu achar o versículo aqui. No versículo 9, ele disse assim, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, né? Deus está procurando quem confia nele, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Ele disse para Asa, Asa, que loucura você fez, quando você deixou de confiar no Senhor e foi pedir ajuda para o rei da Síria. Então foi uma loucura, ó, você procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Então ele deixou de confiar no Senhor. Ele começou a confiar em si mesmo. Eu me resolvo, eu faço, eu posso. Ele não pediu ajuda. Quando ele foi lutar contra o etíope, ele se humilhou e disse, Senhor, se o Senhor não me der a vitória, eu já perdi. Mas aqui, ele simplesmente nem lembrou de pedir ajuda de Deus. Então, nessa história aqui de Asa, tem uma grande lição para nós. Nunca perca a confiança no Senhor. Nunca tome nenhuma decisão na tua vida, por menor que seja essa decisão, sem antes orar. Às vezes as pessoas têm grandes decisões a tomar, né? Mas às vezes também tem uma coisinha mínima. E daí eles acham que só pede ajuda de Deus nas grandes. Não, peça nas pequenas também. Em tudo na nossa vida, se nós não tivermos Deus na nossa frente, não vai dar certo. E mesmo que dê certo ali no momento, vai ter uma consequência lá na frente. Como aqui o rei defendeu ele, o rei da Síria defendeu ele. O rei das 10 tribos de Israel não pôde prejudicá-lo, ele ainda pegou as coisas que o rei estava construindo uma cidade e levou para ele. Então ele teve um lucro aqui em cima dessa história, lucro financeiro. Mas depois veio a consequência. E olha só que ele estava tão cheio de si, que quando Anani, então, né, esse profeta foi falar com ele,
O que ele fez? No versículo 10 diz: porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere. Ele não ouviu, ele não foi humilde para reconhecer que tinha errado, ele não foi humilde para pedir perdão a Deus, ele simplesmente se enfureceu contra o homem que foi falar com ele, dirigido por Deus, e jogou esse homem na cadeia. Aqui diz, né? No cárcere. E lançou no cárcere, no tronco. O que é isso? Amarrou esse profeta, esse vidente no tronco para apanhar. Então olha como que uma pessoa que perde a confiança em Deus se torna. Porque é melhor, irmãos, uma pessoa nunca ter confiado em Deus do que ter confiado e deixado de confiar. Entendido isso? Vou repetir de novo. É melhor uma pessoa nunca ter confiado em Deus do que ter confiado e deixado de confiar. Porque a situação dela vai ficar terrível. A soberba, o orgulho, fecha os olhos da pessoa. E a pessoa acha que pode resolver tudo sozinha. Então, por esse exemplo aqui de Asa, nós temos que vigiar. Você já aprendeu a confiar no Senhor. Nunca deixe de confiar no Senhor. Ah, pastor, eu não vou deixar. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que está para acontecer amanhã. Como eu falei aqui há alguns cultos atrás, Deus enxerga depois da curva, né? Nós não enxergamos o que tem lá atrás da curva. Mas Deus sabe. Então Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Então dizer assim, nunca vou perder minha confiança em Deus, é já estar confiando em si mesmo. Então diga que a misericórdia do Senhor nunca permita que eu perca a confiança em Deus. Aí a gente não está se exaltando. Então é pior se confiar e deixar de confiar. Porque aí as situações que vêm com a soberba, o orgulho, invade o coração da pessoa e cega os olhos. O rei Asa mandou prender o profeta e pôr no tronco. Pôr no tronco é para apanhar. E ainda diz aqui, ó, e na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Quer dizer, ele estava tão afastado de Deus que ele não se contentou apenas em prender o homem que foi corrigir ele. Mas ele oprimiu alguns do povo. O que significa isso? A Bíblia não nos diz quem foi nem quantos, mas diz que ele oprimiu alguns do povo. Então ele foi mal para os servos dele, para os súditos dele, ele era o rei. Então ele foi mal para o povo. Por quê? Porque o orgulho enche o coração. Porque a vaidade, né, a soberba, faz com que a pessoa se sinta que pode ser o máximo. Tem alguns que até querem assumir o trono de Deus, como aconteceu com Lúcifer. Então vamos fugir disso. Então lembre dessa história aqui, diga assim, eu preciso vigiar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu nunca quero perder a confiança em Deus. Amém? Vamos ler mais alguns versículos. Hebreus 10, 36 e 37. O 35 já também. 35, 36 e 37. Diz assim, ó. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então, a nossa confiança em Deus tem recompensa. Tanto aqui nessa vida, porque Deus vai nos abençoar, para que as coisas que nós precisamos dê certo, e principalmente depois na eternidade, quando nós vamos estar na glória com o Senhor. Amém? Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Então, a promessa, a salvação. Volte ali um pouquinho, filho, no 36. Perseverança. Irmãos, nós temos que perseverar na fé. Não é dizer, hoje eu tenho fé, amanhã acontece alguma coisa, não sei, acho que Deus não gosta de mim. Não, persevere. Você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus quer ver teu bem, você sabe que Deus é Senhor. Então persevere na tua fé. Quer dizer, não desista. Agora o 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. A nossa esperança deve estar em Jesus, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Qualquer dia desses vai tocar a trombeta. E Ele está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. E se nós perdermos a fé, nós não vamos subir. Porque um grande perigo, irmãos, que tem dentro das igrejas, eu não falo só aqui da nossa, mas de todas as igrejas, é que a pessoa se acostuma com o evangelho. Se acostuma. Se acostuma em ouvir essa pastora enjoada falar todo culto que Jesus vai voltar. Né? Não se acostume com isso. Tenha isso como um aviso. Tenha isso como um lembrete para que você precisa vigiar, porque Jesus está voltando. Então ali está dizendo, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus virá e só vai levar aqueles que manterem firmes a sua confiança nele. Amém? Vamos ler mais um versículo aqui. Deuteronômio 8, do 11 ao 18. Deuteronômio 11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estarem morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de terra árida, em que não havia água e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Então aqui Deus está falando para o povo de Israel, naquela época, mas fala para nós hoje também. Que depois que nós tivermos tudo o que nós queremos, que nós já tivermos conquistado muitas coisas, nós não venhamos a nos esquecer do Senhor. E dizer, né, ali no final do 17, e dizer então que tudo isso que nós conseguimos foi a nossa mão. Tem pessoas que fazem isso. Então tem pessoas que depois que estão fartos, né, como no início ali do versículo dizia, depois que vocês já tiverem casas, tiverem comido, estarem de barriga cheia, ter onde morar, ter o que vestir, não se esqueçam que foi Deus quem deu isso para vocês. Então é isso que nós temos que lembrar sempre. Tudo que temos, o Senhor só nos emprestou, não é nosso. Pastora, mas fui eu que trabalhei, se eu não tivesse trabalhado, eu não tinha conseguido. E você só trabalhou porque Deus te deu vida e saúde para trabalhar. Senão você não teria conseguido nada disso. Então tudo que temos é emprestado. É tudo do Senhor. Nada é nosso. E nós vamos prestar contas um dia a Deus
do jeito que usamos e tratamos as coisas que Ele nos emprestou. Então vamos estar vigiando, né? Porque prestar contas diante do Senhor é uma coisa séria, irmãos. E domingo eu ainda falei aqui na pregação, ninguém se escapa. Todos vão se apresentar diante do Senhor. Então todos nós vamos, não importa o que fomos nessa vida, se tivemos dinheiro, não tivemos, se tivemos um cargo grande ou não na igreja ou no trabalho secular, não importa. Todos um dia vão ter que se apresentar diante de Deus e prestar contas da sua vida. Então que nós vamos aprender a reconhecer que tudo que nós temos é do Senhor. Ele só nos emprestou. Amém? Mais um versículo aqui. 2 Timóteo 4:7. Esse aqui é muito conhecido. Sete. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quem é que falou isso? O apóstolo Paulo. Olha só. Quando ele estava indo, né, para morrer, então ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse guardar a fé aqui, ele quis dizer, fui fiel do início ao fim. Do início da nossa conversão, desde que nós conhecemos a Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos que ser fiéis a Ele. Até o fim, quando chegar o dia de nós ir para a eternidade. De ir prestar contas a Deus. De ir morar com Ele para todo sempre. Então Paulo quis dizer isso. Fui fiel do início ao fim. Nós vamos poder falar como o apóstolo Paulo. Ah, pastora, mas a gente cai. Claro que cai, todo mundo peca. Né? Mas lutar para não pecar. Então ser fiel. Paulo disse, guardei a minha fé. Guarde a tua fé, guarde a tua confiança no Senhor. Vão vir coisas, né, como eu falo sempre para vocês, coisas absurdas que vão estar acontecendo no mundo daqui para frente. Vão vir coisas terríveis, mas seja o que for, guarde a tua fé. Guarde a tua confiança em Deus, não desista de confiar em Deus. Não deixe que os problemas do dia a dia esfriem a tua fé. Não deixe que a tua confiança seja minada. Não deixe que a tua confiança em Deus vá diminuindo a cada dia. Ela tem que crescer mais e mais. Amém? E que para que nós possamos dizer um dia também como o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Então agora para encerrar vamos voltar lá na história de Asa, porque agora você vai entender o que aconteceu com ele. Então olha só, no versículo 11 agora de 2 Crônicas 16. Isso, diz assim, a morte de Asa. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Daqui para frente agora. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Volte ali um pouquinho no isso, quero ver se aqui, isso, a mesma tradução. Caiu doente dos pés. Olha só, irmãos, depois que Asa deixou de confiar no Senhor, depois que ele não pediu ajuda do Senhor e não se arrependeu quando foi repreendido, e ainda castigou o povo e o homem que tinha ido falar com ele, diz aqui então que no 39º ano do seu reinado, ele ficou doente dos pés. Que doença era nos pés dele? A Bíblia não nos informa. Então eu não posso dizer para você que doença que era.
Mas a Bíblia diz que era em extremo grave. Então era muito grave a doença que ele estava sofrendo. Mas ainda diz, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. Como ele ficou com o coração endurecido, né? Doente para morrer e mesmo assim não foi pedir ajuda de Deus. Mas a Bíblia ainda completa, ó, mas confiou nos médicos. O que nós entendemos aqui? Aquilo que já falamos, que a pessoa fica cega de orgulho, de soberba. Mas, quando diz aqui, confiou nos médicos, algumas pessoas podem dizer assim, mas pastora, então, é errado ir ao médico? Claro que não. Deus deixou a medicina para o nosso bem. Só que nós vamos no médico, consultamos, vemos o que eles nos falam, nos receitam, tomamos o remédio. Não é errado, irmãos, fazer tratamento médico, por favor, tá? Não é errado. O errado é confiar nos médicos. Ou seja, depositar a confiança de que vai ficar curado por causa do médico. Pode ser um excelente médico, como tem muitos excelentes médicos por aí, né? Não estou falando contra eles. É uma profissão abençoada por Deus. Mas o que nós temos que entender é, a nossa confiança não pode estar neles. Tem que estar em Deus. Confiando em Deus, recebendo a ajuda dos médicos. Aí não tem problema algum. Mas o Asa estava tão distante de Deus que diz que ele não buscou o Senhor e ainda confiou nos médicos. É como se ele tivesse olhado para Deus e dito, ó, tenho quem cuide de mim, não preciso do Senhor. Então o coração endurecido, né, quando a pessoa perde o temor a Deus, a pessoa se torna assim. Então por isso não podemos perder a nossa confiança no Senhor. E esse negócio aqui de confiou nos médicos é a mesma coisa das pessoas que confiam no dinheiro. Que acham que por terem dinheiro vão estar seguras pelo resto da sua vida. Não é verdade. O dinheiro é uma coisa tão instável, né? A pessoa hoje tem, amanhã pode acordar sem nada. E daí, como é que fica? Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Nem em médico, nem em dinheiro, nem em ser humano algum. Em Deus. Só em Deus. E daí também a gente pode pensar, tá, mas então Deus castigou a Asa pelo que ele tinha feito? Não. Deus não castigou a Asa. O que aconteceu então? Olha só, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que eu vou estar fazendo amanhã, nesse exato momento que hoje eu estou falando aqui com vocês. Amanhã Deus já sabe o que eu vou estar fazendo nessa hora. Deus já sabe o que eu vou estar fazendo daqui a um ano, sei lá quanto tempo. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe tudo que nós vamos fazer, mesmo antes de nós fazer. Então ele sabia que Asa ia passar por dificuldades. Mas essas dificuldades que Asa iria passar, se ele tivesse clamado a Deus, Deus teria dado vitória. Se ele tivesse pedido ajuda, né? Se ele tivesse recorrido ao Senhor, Deus teria ajudado. Deus poderia ter lhe curado. Deus poderia ter, talvez, nem deixado que essa doença chegasse até ele. Mas ele escolheu confiar nele mesmo e nos outros do que em Deus. Então Deus disse assim, então é isso que você quer? Porque Deus não força ninguém, irmãos, a servi-lo. Deus não força ninguém a obedecê-lo. A pessoa que escolhe é o livre-arbítrio. Então, já que Asa escolheu isso, ele foi colher os frutos. O que ele plantou, ele colheu. Então não é que Deus castigou e fez Asa ficar doente e morrer. Não.
Deus já sabia de tudo que ia acontecer com Asa, mas se ele tivesse escolhido a confiar em Deus, Deus teria livrado ele como livrou da guerra do etíope. Mas simplesmente ele disse: eu me viro. Então essa história aqui nos ensina que a nossa confiança deve estar sempre em Deus, o Todo-Poderoso. Sempre nele. Confie em Jesus, integre teu coração para Ele totalmente. Porque ali nós lemos que o Senhor mostra-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que o teu coração seja totalmente do Senhor. Não guarde nenhum pedacinho para você. Porque tem gente que diz: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas tem um pedacinho aqui no meu coração que isso eu não quero abandonar. Por exemplo, eu faço muita coisa, mas não quero deixar do meu vício. Não quero deixar de fumar, não quero deixar de beber, não quero deixar de mentir, não quero deixar de falar mal dos outros, não quero deixar de roubar. Então está agradando um pecado. Quando a pessoa faz isso, o coração da pessoa não é totalmente de Deus. E Deus está dizendo ali, vamos ler de novo, quer ver? Para você guardar bem. Porque quanto ao Senhor, versículo 9, seus olhos passam por toda a terra. Não existe um lugarzinho sequer que Deus não conheça. Tá? Ninguém se esconde de Deus. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração inteiro para Jesus. Ele não vai fazer mal para você. Ele não faz mal para ninguém. Então é melhor servir a Jesus do que confiar em si mesmo. Confia em Jesus. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho para Ele. E o mais Ele fará. Amém? Ficou entendida essa história do rei Asa? Amém? É um personagem que não é muito falado, nas pregações, mas que nos ensina. O erro dele nos ensina a não errarmos, a não cometermos o mesmo erro. E lembre dessa frase. É melhor nunca ter confiado em Deus do que depois de ter confiado, deixar de confiar. Daí a vida da pessoa vai ficar terrível. Não porque Deus castiga, mas porque a pessoa escolheu viver por conta, não precisando de Deus, Você foi abençoado com essa palavra? Amém?